E aí, tudo bem? Eu sou Henrique Oliveira e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, existem alguns métodos que a gente usa para tirar o traço do desenho e eu vou mostrar aqui o método da mesa de luz, né? Eu usando um pouco da mesa de luz, eu vou mostrar mais ou menos para você que não conhece poder entender, para você já tirar um bom traço, lembrando que não é isso que vai fazer o desenho em si, não é como alguns dizem que é colar, que é trapacear ou coisa do tipo. Não, é apenas o traço para depois você poder trabalhar o sombreamento por cima. E o engraçado, para ilustrar um pouco, que eu desenho desde criança, que eu me lembro de estar desenhando meus familiares, meu pai sentado e eu desenhando ele no sofá, desenhando as pessoas em volta, sempre pela observação. Pegava o papel, ficava observando eles e passava para o papel sem então uma maneira, então algum método de tirar o traço, como eu estou passando no caso da mesa de luz, né? Que muitos defendem o fato de você apenas tirar observando, e nada contra, dá para fazer sim um desenho só de observação, ainda assim usando algumas técnicas de medição, usando o próprio lápis, usando uma régua, usando a tua mão para fazer a medida também. Tem meios para isso. E o que eu quero dizer é que desde criança, gostando sempre de desenhar e crescendo, e desenhava, por exemplo, na escola. Quando eu estava desenhando na escola, tinha pessoas que já sabia que eu desenhava, que eu gostava, me via desenhando e às vezes fazia a famosa cola, né? Colocava o papel por cima do desenho que eles queriam fazer, se fosse em um caderno, alguma coisa, alguma imagem, colocava a folha em cima. Eu me lembro que já teve amigos meus que fizeram, né, todo o traço por cima ali, trouxeram e falaram que alguns mentiam, falavam que tinha feito de observação, mas depois acabava que falava que tinha colocado em cima e que trouxe o desenho e tal. Mas o engraçado que eu percebo é quando você tem realmente essa vontade de desenhar, essa vontade de trazer, de ter uma percepção para trazer os detalhes daquela imagem que você está vendo, você não fica tão preocupado só em tirar o traço. Você consegue trazer características a mais. Se for um rosto, você consegue trazer características na pele, você consegue trazer detalhes, você consegue trazer luz e sombra de uma maneira homogênea, coisa que um traço não tem como você tirar isso no traço, sim pela observação e pela técnica. E apenas a níveis de comparação, se eu pegar um amigo meu daqueles que fez aquela cola, que muitas vezes foi apenas para fazer o desenho, mas eles não estavam preocupados em fazer detalhes do desenho, apenas em fazer um traço e dizer que desenhou. Mas quando a pessoa realmente gostava de desenhar, não só eu, como outros amigos que realmente gostavam e levavam mais a fundo isso, eles não estavam preocupados em tirar um traço, eles estavam preocupados, mesmo que fazendo por observação aquele traço, eles continuavam na observação até o fim. Se tinham detalhes naquele desenho, eles tentavam reproduzir a luz, a sombra, os detalhes na pele, uma característica única que eles estivessem copiando daquele desenho, coisa que os outros que faziam por fazer, só para tirar o traço, fazer a famosa cola, apenas fazia. Eles não estavam preocupados em aprender uma técnica, em desenvolver essa percepção de conseguir captar mais detalhes e cada vez ter isso mais apurado. Bom, então eu respeito opiniões para quem acha ainda que é uma cola, que isso é trapaça, e o desenhista que aprendeu toda uma técnica de sombreamento e toda uma percepção desenvolvida ao longo de anos não conta. Eu acho até um tremendo erro, porque qualquer pessoa que pegar um traço prontinho na mesa de luz ou em algum outro meio de você traçar o desenho e tentar fazer o sombreamento, dificilmente ele vai conseguir trazer as características, ele vai conseguir ter uma percepção apurada se ele não praticar, se ele não se aprofundar realmente nas técnicas do desenho. Então eu vou mostrar, e muitas vezes também, que o desenho fica desproporcional, principalmente o desenho realista, que tem muitos detalhes. Muitas vezes a causa é você não ter usado um método para realmente manter as proporções, para depois trabalhar com mais atenção apenas no sombreamento e no detalhe. Então isso também vai resolver esse problema. Se você não conhece, começa a conhecer um pouquinho desses métodos como mesa de luz, grid, decalque, para você já aplicar daqui para frente nos teus desenhos. Então vamos lá. Aqui eu vou te mostrar um pouquinho do uso da mesa de luz, como que eu uso
para tirar o traço do desenho. É um dos métodos que existem e eu vou mostrar um pouco aqui. Eu já mostrei em outras aulas, eu usando o próprio vidro da mesa, né, com uma luminária embaixo, e aqui apenas eu te apresento, né, uma mesa de luz mesmo, ligada. Eu coloco a referência e eu vou aqui unir o papel de desenho em cima, né, eu vou prender com uma fita crepe para poder traçar. Repara, quando fica um ambiente escuro, a gente consegue ver os detalhes da referência, assim a gente tira todo o traço do desenho do papel. Então vamos lá, eu vou desligar aqui. Eu vou virar ela ao contrário, tá? Na parte eu vou colocar mais ou menos no meio. É um tamanho pequeno que eu tô fazendo esse desenho da águia, pra gente treinar aqui a parte de penas, de fios, né, de animais. E como eu vou desenhar no meio da folha, eu já virei, vou prender mais ou menos aqui para poder traçar. E talvez no vídeo você não perceba tão bem, mas a gente consegue ver sim com muita facilidade os detalhes, e assim a gente vai apenas traçando. E assim a gente vem trabalhando, né, fazendo todo esse contorno, colocando tudo no lugar, para depois a gente vir trabalhando com o sombreamento. Que não tem segredo, tá? A gente apenas vem traçando, sempre com o lápis bem apontado. Um lápis não precisa ser muito escuro. Aqui eu venho usando um lápis B da Staedtler. E eu vou fazendo todos os detalhes como eu vou vendo, né, na referência, para depois facilitar, para a gente não sair da proporção, para a gente poder vir trabalhando todo o sombreamento do desenho. Então acompanhe. Bom, e assim você faz até você tirar todo o traço do desenho. Aqui a gente já vem começando, eu venho trabalhando com a lapiseira, com grafite 4B,